Olá a todos e todas, meu nome é Vitor Crubelatti, eu sou mestrando pelo PROLAN da USP, Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, sob orientação da professora Lisbeth Rebolo. Venho aqui hoje apresentar o artigo completo, submetido ao Comitê de História, Teoria e Crítica da Arte, e o nome do meu artigo é Marco Antônio Villaça de 85 a 99, a ressignificação do perfil do Marchand no Brasil. Esse trabalho ele teve um foco na trajetória do Marco Antônio Villaça ao longo de sua vida, e de que forma o conceito de marchand internacionalizador foi sendo desenvolvido e criado ao longo do tempo. Até porque quando a gente pensa em Marco Antônio Villaça, a primeira coisa que vem à mente é internacionalização. Marco Antônio ficou bastante conhecido como um marchand que viajava o mundo e participava de diversas feiras, exposições, bienais, levava os seus artistas para diversas exposições ao redor do mundo. Então, e essa pesquisa ela teve como base livros, artigos, mas principalmente o acervo do jornal Folha de São Paulo de 85 a 99. Isso para tentar acompanhar a emergência do Marchand ao longo desses anos, de que forma o jornal foi desenhando o perfil do Marco Antônio. Tanto que esse trabalho eu divido a linha do tempo dele em três. Marco Antônio Executivo, Marco Antônio Executivo e Colecionador, e Marco Antônio Colecionador e Galerista, que são as formas pelas quais o jornal se refere a Marco Antônio. A gente percebe num certo momento que o jornal se refere a Marco Antônio somente como executivo, aí a partir de alguns episódios, Marco Antônio é referido como colecionador também, até que, por fim, Marco Antônio é visto como colecionador e galerista, e a gente vai acompanhando isso ao longo dos anos. Marco Antônio nasceu no Recife em 30 de agosto de 62, e coleciona arte desde os seus 15 anos, foi quando ele recebeu uma xilogravura de seus pais em seu aniversário. Ele mesmo diz, né, que esse processo ininterrupto levou-me a um contato direto e intenso com o artista. Sempre busquei estar próximo do ato criativo e da emergência dos novos. E tá aí uma segunda característica do Marco Antônio, que é buscar o novo artista, né, buscar a emergência dos novos artistas, não só no eixo Rio-São Paulo, mas também novos artistas de todo o Brasil. Ele iniciou seus estudos em Direito pela Universidade de Brasília e, ao longo de sua graduação, muda-se para São Paulo e termina sua graduação na Universidade Mackenzie. É interessante a gente levar em consideração o contexto político e social do Brasil naquela época. O país vinha passando por um momento de redemocratização, do meio para o final da década de 80, e é aí que Marco Antônio se insere. Novos artistas vinham surgindo no país, artistas já conhecidos também vinham ressurgindo, até por conta da enorme repressão e falta de liberdade em decorrência do golpe de 1964. Então, a própria Maria Amélia Bulhões fala em seu artigo que, nesse momento, abriu-se espaço para novas produções. Alguns marchands possibilitaram, e Marco Antônio está dentro dessa lista. Marco Antônio, ele absorvia de forma estrondosa a produção de novos artistas que surgiam no Brasil, e o Estado também, ele estava em consonância com esse movimento, muito por conta de uma tentativa de reaproximação com as elites e a classe média, que é justamente quem consome a arte, né? E é aí que Marco Antônio se insere, né? Marco Antônio ele começa sua trajetória profissional fora do campo das artes, mas ele, na verdade, nunca para de colecionar arte, né? Nunca para de lidar com arte também. Mas a trajetória profissional dele começa na Algodoeira Palmeirense, que é uma empresa materna, e em 89, Marco Antônio dá uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, no qual ele é chamado de executivo, né, somente. Marco Antônio de 26 anos, né, ali fala o executivo Marco Antônio Villaça de 26 anos que compra arte regularmente há 8 anos diz. Muito embora ele trabalhasse na Algodoeira Palmeirense, veja que essa reportagem diz respeito à arte, né? Ele comentando uma reportagem da semana anterior que falava sobre o mercado de arte. Mas nesse primeiro momento, Marco Antônio era visto somente como executivo. Então, num segundo momento, já de 89 a 91, o Marco Antônio ele é referido numa outra reportagem da Folha como colecionador e gerente comercial da Algodoeira Palmeirense. Então aí a gente já vê o colecionador. Mas isso em consonância com um episódio de 89, que foi quando o Marco Antônio, junto com sua irmã e algumas amigas, fundaram no Recife uma galeria, a Galeria Passárgada.
que foi a sua primeira galeria, e justo também num momento no qual a arte no país vinha olhando um pouco para fora desse eixo Rio-São Paulo. Então, estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, o próprio Pernambuco, vinham se inserindo um pouco mais nesse circuito e mercado de arte brasileira, que outrora estava bastante restrito, né? Então, Marco Antônio se aproveita desse momento e sua galeria se encontra nessa situação, né? Nesse contexto. Bom, a partir dessa outra aparição, sendo descrito como colecionador, a partir daí Marco Antônio constantemente marca presença constante nas colunas da Joyce Pascovitch, que é a coluna Entre Linhas. Então, bom, aí o terceiro momento de Marco Antônio, que é colecionador e galerista, se dá em 92. Isso porque em 91 é quando o Marco Antônio vai para São Paulo, sai do Recife e vai para São Paulo. E logo quando ele chega em São Paulo, ele já coloca um comodato no MAC da USP, 50 peças da sua coleção. E isso em 91. Já em 92, o Marco Antônio ele é convidado por sua amiga e sócia Carla Camargo para fundar uma galeria, que é a famosa e consagrada Galeria Camargo Vilaça. E a partir daí, Marco Antônio escreve sua história constante também nos jornais. A própria Maria Amélia Bulhões, no artigo Antigas Ausências e Novas Presenças, o mercado no circuito das artes visuais, ela cita diversas vezes essa galeria, Camargo Vilaça, né? Então, ela fala, né, que um novo tipo de atuação passou a ser conduzido por alguns galeristas, como Luiz Strina, Thomas Kohn e Camargo Vilaça. Essa última criada bem mais recentemente, em 92. Eles buscavam adequar-se às novas regras da globalização, trabalhando em regime de exclusividade com um número restrito de artistas e investindo basicamente no seu reconhecimento. Reconhecimento como internacionalização. E essa é uma das grandes características que o Marco Antônio é conhecido. Inclusive, o Marco Antônio, a todo momento, ele é citado nos jornais recebendo críticos de fora, recebendo curadores em sua casa, indo para o exterior, em exposições, feiras, galerias, bienais. Marco Antônio já é bastante reconhecido nessa época, né? E a própria Maria Amélia Bulhões, ela fala novamente, né? A internacionalização que norteou novos galeristas pelo país foi, sobretudo, uma importante alternativa de sobrevivência e consolidação à frente da situação de retração do consumo na economia. A gente vinha passando por uma crise econômica duríssima, né? Na década de 80 e 90. Então, a internacionalização ela se deu como uma forma de encarar essa retração. Aí a Maria Amélia Bulhões também fala, né, que a Galeria Camargo Vilaça ela aparece como um novo fenômeno, dispondo do hype em jornais e adotando o sistema de crediário ao negociar com museus, produzindo catálogos e eventos, atuando declaradamente no sentido de construir uma inserção internacional para seus artistas. Então, a Galeria Camargo Vilaça ela encontrou sim um caminho fora do país para difundir artistas brasileiros, para fazer mercado, enfim. Bom, Marco Antônio ele falece então na virada do ano de 99 para 2000, aos 37 anos. Ele até estaria, né, se ele tivesse vivo naquele período, ele estaria em Nova York, com a artista Adriano Varejão. Bom, algumas considerações finais foi que Marco Antônio ele representou sim uma enorme perda para a arte nacional, mas também para a arte latino-americana. Ao longo de todo esse trabalho que eu realizei, ficou bastante evidente o esforço dele em internacionalizar obras e para torná-las mais visíveis e mais valorizadas no cenário internacional. O próprio Marco Antônio também fala, né, que hoje em dia, se não me engano, em 92, hoje em dia, boa parte das minhas vendas é no mercado internacional, mais de 50%. É uma preocupação da galeria desde o começo, buscar a internacionalização. Marco Antônio ele marcava presença em diversas feiras e bienais do exterior.
E aí, quando a gente olha para sua coleção, a gente nota um perfil bastante perspicaz e atento para o cenário da arte nacional. Cenário da arte nacional nova e contemporânea. Marco Antônio ele dialogava de forma bastante sincronizada com a nova arte brasileira. Então, são duas características bastante importantes que a gente foi notando ao longo da construção dele no perfil dele, das mídias, que Marco Antônio ele olhava para o jovem artista, para a nova arte, e também olhava para fora. Então, o trabalho é esse. Aqui são algumas referências que eu usei nesse slide, e agradeço a atenção de todos.